Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 24 de fevereiro, nós acordamos com uma notícia literalmente bombástica. Rússia invadiu Ucrânia. Na verdade, não tão bombástica assim, porque nós estávamos meio que esperando que isso fosse acontecer. Mas qual é o propósito de eu estar por aqui, né? E por que eu me incentivei a gravar esse vídeo para vocês? Porque de repente você vai pensar assim, nossa, mas como esse negócio começou do nada e da onde veio isso? Na verdade, não começou do nada. Essa é uma situação que ela, de alguma forma se desenvolve há dezenas, por que não dizer centenas de anos atrás. Eu quero muito fazer com que esse vídeo seja compacto demais, objetivo demais. Então eu não vou me ater a detalhe algum, ok? Eu vou até colocar aqui como título desse vídeo Ucrânia e Rússia para leigos. A minha intenção não é detalhar, a minha intenção é apenas colocar você por dentro do que está acontecendo. Peço até, por favor, me desculpem, os colegas estudiosos, que trazem detalhes e uma variedade de informações, Não quero aqui ser cruel com vocês, o trabalho de vocês é excelente. Eu quero só me ater de forma muito objetiva para alcançar os amigos que querem saber do que se trata sem muito tempo ou paciência para ir com muitos detalhes. Então vamos lá. Gente, só para você saber, essa situação Ucrânia e Rússia, Federação Russa hoje, como eu disse lá no início, ela se estende desde há muito tempo. Desde exatamente quanto tempo? Gente, antes de nós termos Federação Russa, nós tivemos, até início do século XX, o Império Russo, a Rússia czarista, e nesse momento, o Império Russo, territorialmente falando, ele era ainda maior do que já é hoje. Lembrando que a Federação Russa é o maior país em extensão de todo o planeta. Mas enquanto Império Russo, ele era ainda maior. Ele reunia regiões, por exemplo, que hoje pertencem à Lituânia, Letônia, Estônia, Bielorrússia. Era um único país, um único território e muito grande. Quando o Império Russo se torna a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, já há uma fragmentação ali do território, Mas ainda assim, totalmente dependente da Rússia, que era a maior das repúblicas da União Soviética. E a Ucrânia já estava ali, mais ligada ao território do que hoje é a Federação Russa, desde a época do Império Russo. Ou seja, gente, a origem, tanto étnica quanto territorial de Ucrânia e Federação Russa, elas são praticamente a mesma. E à medida, depois com a desfragmentação da União Soviética, a Ucrânia se torna um país independente, a Federação Russa nunca aceitou muito bem essa questão, essa independência da Ucrânia em relação à Rússia, em relação à Federação Russa. Tanto que alguns anos atrás, a Rússia já tomou para ela um território que até então pertencia à Ucrânia, que oh meu Deus, me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu volto aqui e vou me lembrar, já eu lembro, gente. E que territorialmente, mesmo estando ligado à Ucrânia, passou a pertencer à Rússia, como é hoje em dia. E aí o que acontece, gente? Dentro da Ucrânia, você tem uma parte da população que apoia o governo russo, que é um governo de alguma forma não tão democrático, vamos assim dizer, e uma parte do país apoia o Ocidente, os Estados Unidos, a União Europeia. Então esse governo está em dúvida, a quem exatamente seguir. E para a Federação Russa, isso é como se fosse uma afronta, A Rússia quer de toda forma a Ucrânia para si, até porque, gente, como elas estão territorialmente ligadas, a gente diz que a Ucrânia seria um estado tampão para a Federação Russa. Num caso de invasão, a Ucrânia poderia talvez ser uma frente de defesa ali para a Federação Russa. O que acontece é que o que fez com que o negócio fosse se esquentando nos últimos dias é que a Ucrânia foi convidada a fazer parte da OTAN. O que é a OTAN, gente? É uma aliança dos países do Atlântico Norte, tratado dos países do Atlântico Norte. Quem encabeça isso? Os Estados Unidos. A OTAN é uma aliança que foi criada lá durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria nós tínhamos os Estados Unidos guerreando contra a União Soviética, que é a atual Federação Russa hoje. E a OTAN era uma aliança que dizia assim, era uma ajuda mútua. Se um país fosse atacado, fosse ameaçado,
todos os outros países iriam em defesa dele. Depois, né, com o final da Guerra Fria, a OTAN meio que mudou de propósito. A intenção era mais ou menos influenciar os países que até então eram socialistas a se tornarem ali totalmente aliados dos Estados Unidos dentro da OTAN. E a partir desse momento, a Rússia perderia totalmente o apoio da Ucrânia. Então, eles meio que não aceitaram de forma alguma e começaram, né, as ameaças e as tropas ali no território. E por fim, nesta manhã, né, a ameaça se concretizou e a Rússia de fato invadiu a Ucrânia para tomar posse de algumas regiões que de alguma forma já são separatistas, porque a maior parte da população, das populações dessa região já reconhecem mais a Federação Russa do que a Europa, os Estados Unidos, e nós estamos nesse momento vivenciando essa situação. Isso pode sobrar para nós no Brasil? É claro que pode, gente. Nós vivemos numa economia globalizada. Problema numa região do mundo automaticamente é problema no mundo todo, né? A Rússia, por exemplo, é a grande exportadora de recursos energéticos, petróleo, gás natural. Então, existe um outro risco de uma nova subida aí dos valores de combustíveis, por exemplo, gás de cozinha e automaticamente todos os demais produtos aí que nós encontramos nos supermercados. Mas enfim, minha gente, como eu disse, a minha intenção aqui era ser muito objetiva, só deixar você mais ou menos por dentro por que tá rolando isso. Não é um fato de agora, mas é um fato que se estende desde lá, Império Russo, questões territoriais, étnicas. E, enfim, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para ver aonde isso vai nos levar. Eu espero de alguma forma ter esclarecido um pouquinho isso para você e quem sabe, né, nós nos encontramos aqui mais vezes. Se você tem talvez aí a curiosidade, né, assim, de uma forma objetiva, saber de algum fato histórico, sem muito detalhe, coloca aí a sua opinião e a gente se encontra para falar mais. Se foi legal para você, compartilha, curte, né? Quem sabe é o começo de uma coisa que pode ser bem legal. Gente, muito obrigada. Para você que não me conhece, eu sou a professora Daniele ou simplesmente a Dani. Tchau, gente. Obrigada.